Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje estamos aqui para o Danilo Responde número 20! Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. E este vídeo quase não sai porque vocês são teimosos, são preguiçosos e não me deixam perguntas, porra! Custa deixar uma perguntinha nos comentários para mim? Eu me sinto esquecido. Uma perguntinha nos comentários. Eu sei que vocês têm coisa para perguntar. Vocês têm coisa para perguntar sim, tá? Eu sei que vocês têm. Mas um único usuário, um único inscrito salvou o Danilo Responde 20. E ele salvou. E este quadro está acontecendo por causa desta pessoa que deixou 3 perguntas. Então, se vocês por acaso quiserem ver este quadro no mês que vem, em setembro, o Danilo Responde 21, vocês, pelo amor de Deus, me deixem perguntas. Ok? Certo? Combinados? Tudo bem, então vamos para a primeira pergunta. Lembrando que eu leio de trás pra frente. De trás pra frente? Enfim. Pera aí. Vamos lá. Opa, aqui. Aqui, pera. Danilo, e você usa... desculpa, Vitor Leal. E você usa algum assistente de voz? Tipo a Echo da Amazon ou o Google Home? O que acha desses produtos? Rapaz, você tocou no assunto que é muito caro pra mim. Por que eu tô dizendo que é caro? Não estou me referindo aos valores. Apesar dessas coisas serem caras mesmo, mas enfim. Cara, eu tenho, aqui no estúdio, eu tenho uma Alexa, diga oi. Fiquei no vácuo. Alexa, diga oi. Oi. Viu? Aí, Alexa disse oi. Em casa eu ganhei de... aleluia. Ok, foi. Em casa eu tenho um Google Home Mini que eu ganhei de presente. Aqui do estúdio é a Alexa Dot, a Echo Dot, a mais simplesinha. E em casa é o Google Home Mini, aquela que parece um botãozinho, parece um bagulhinho baixinho, um disquinho voador. Bem, e eu tenho a Siri também no meu iPhone e no meu relógio, que está coberto pela manga da blusa e vocês não vão ver. Enfim. O que eu posso dizer das 3 assistentes que eu estou interagindo? É triste dizer, mas a Siri fica atrás. A Siri, eu sinto mais problemas na Siri. Tá? Pra coisas como temperatura, uma informação aqui, uma informação acolá, informação de lugar, todas estão mais ou menos empatadinhas. Agora, na perfumaria é que você percebe as diferenças. Por exemplo, eu sinto que o Google Home Mini, tem mais facilidade para perceber que quando eu estou falando com ele. Como vocês perceberam aqui, eu tive que chamar a Alexa 2 vezes para ela entender que eu estava falando com ela. Isso acontece menos com o Google Home Mini. Porém, a Alexa tem um tempo de resposta maior em relação ao Google Home Mini. Certo? Eu sinto que eu me acostumei um pouco mais com a voz da Alexa do que com a voz do Google. Me parece que a voz da Alexa é um pouco mais natural. Pouca coisa, não é tão mais natural, mas é um pouco mais natural. Fora que a Alexa é um pouco mais engraçadinha em algumas coisas. Quando você, por exemplo, pergunta a temperatura, a previsão do tempo para o dia, ou que horas são, ela costuma desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Ela é mais humana em relação ao Google. Porém, tem coisas que, como escutar determinadas rádios,
né, no TuneIn, que funcionam só no Google e não funcionam na Alexa, e os dois usam TuneIn, e eu não sei porquê, um toca, o outro não toca, eu sinceramente não sei. Uma vantagem que eu vejo muito na Alexa e que me faz ter vontade de ter outra Alexa em casa é a capacidade dela de ler livros do Kindle, certo? O Google, eu comprei um audiolivro, eu não consegui fazer esse audiolivro ser lido com o Google Home Mini. Mas eu consigo fazer meus livros comprados no Kindle serem lidos pela Alexa. Então, bom, isso é uma vantagem, pelo menos para mim. A parte da Alexa trabalhar com skills e ter um programa onde as pessoas podem desenvolver suas próprias skills para Alexa, eu acho que é o grande diferencial da Alexa. Porque, bom, pelo que eu entendo, se você quiser desenvolver algo para o Google Home Mini, para o Google Home no caso, né, para todo o ecossistema do Google Home, você precisa falar com o Google. Você precisa ter um contato direto com o Google. Parece que não é só ter uma licença de desenvolvedor e desenvolver, que nem é no caso da Alexa, que se você quiser desenvolver, você tem um programa de desenvolvedores lá para Alexa, para Echo, desenvolver uma skill e você desenvolve. Com isso, eu vejo a possibilidade de mais serviços de terceiros se agregando à Alexa do que ao Google Home. Por exemplo, eu escuto todo dia o podcast do Loop Matinal e o Loop Matinal tem uma skill para Alexa que basta eu chamar essa skill, ela funciona. Ambos ainda têm problemas com podcasts, tanto o Google Home quanto a Alexa, porque ambos não estão reproduzindo podcasts direito. A Alexa pega podcasts do TuneIn e o Google Home eu não entendi bem de onde pega os podcasts. Se é do podcast do Google, só que eles não te dão ainda, os dois, aqui no Brasil, a possibilidade de ver suas assinaturas de podcast. Porém, eu sinto que a Alexa está mais próxima disso, porque ela vai ter, já tem lá fora e tá para ter isso chegar no Brasil em algum momento, a integração com a conta do iTunes, que lhe permite sincronizar a sua conta com podcasts da Apple, o iTunes da Apple. Então você pode consumir os podcasts na Alexa da Apple e está sincronizado tudo certinho. Então eu sinto que no podcast a Alexa vai sair ganhando. E fora que para notícias eu sinto que as duas são iguais, e o resto as duas estão bastante parecidas. Eu acho assim que a Alexa está na liderança dessa disputa, mas não é por uma vantagem tão larga, ok? Não é por ela não está ganhando em disparado. É a Alexa, Google, Siri. Tá? Eu acho que essa é a colocação. E eu não estou nem considerando Cortana, porque parece que nem a Microsoft está mais considerando a Cortana. Então eu não estou considerando a Cortana nessa disputa. Então essa é a minha colocação. Alexa e Google disputam a primeira posição. A Alexa leva uma pequena vantagem. E a Siri ali está na terceira posição, está apanhando bastante para chegar na segunda. Essa é a minha impressão dos assistentes virtuais. Okay? As pessoas podem ter outra impressão, mas essa é a minha impressão. Vamos para a próxima pergunta do Vitor Leal também, rapaz. Olha, Vitor Salvador, falando nos filmes, eu tô indo de trás para frente as perguntas, por isso que tá dando assim. Você gosta mais de Guerra Infinita ou de Ultimato? Rapaz. Aí, meu amigo, você tá querendo a guerra civil, né? Tô brincando. Seguinte, eu acho que são filmes com propostas diferentes. Por que eu acho que eu digo que são com propostas diferentes? Eu tendo a gostar um pouco mais do
Eu acho que o último filme foi o Ultimato e a Guerra Infinita foi o penúltimo dos Vingadores. Eu acho que é isso. Eu tendo a gostar mais do Guerra Infinita. Por que eu tô dizendo isso? Porque é o seguinte, quando eu fiquei... Bom, vamos lá. O penúltimo filme, ele ia trazer um problema, certo? Ele estava apresentando um problema, então ninguém sabia exatamente como esse problema ia se apresentar. Todo mundo sabia que o Thanos ia chegar e ok. Mas o que o Thanos ia fazer, ninguém sabia. Isso era uma incógnita. Todo mundo tinha ali as pistas para que as joias do infinito serviam, mais ou menos, e tudo mais. Ninguém tinha uma precisão do que ia acontecer. Então essa surpresa de ver personagens, digamos, morrendo, entre aspas, com muitas aspas, me faz gostar um pouco mais do filme justamente pela surpresa, certo? Pela surpresa. Mas eu também não acho ruim. Assim, a diferença é pouca, tá? O nível dos dois é muito pouca a diferença. E eu não sei te responder completamente essa pergunta, pra ser bastante sincero. Porque eu gosto muito da ideia do Ultimato dos heróis depressivos por terem perdido. Dos heróis estarem numa bad, digamos assim. O mundo inteiro tá numa bad. Eu gosto disso. Ninguém gostou. Muita gente reclamou de ver o Thor gordo, o Thor bêbado. Cara, mas eu gostei. Pra mim, no meu ponto de vista, isso tornou os heróis mais humanos. Então eu gosto muito do final do Guerra Infinita e do começo do Ultimato. Quando você tem ainda um problema e você tem aquele clima depressivo. Não é que eu goste de climas depressivos, mas levando em consideração que nós estamos falando de super-heróis. Super-heróis são tidos como seres imbatíveis e invencíveis, que estão sempre por cima da carne seca. Passando por uma bad ferrada, eu acho uma abordagem bastante interessante. Ao ponto de um super-herói, um deus, digamos assim, ter se tornado um alcoólatra depressivo. Isso é interessantíssimo. Pra mim, isso é um ponto de roteiro muito bom. Depois que os problemas começaram a se resolver, eu sabia que as coisas iam acabar bem. Todo mundo já sabia que o Homem de Ferro ia acabar morrendo, porque o contrato dele tinha acabado, então isso não era uma surpresa. Então assim, se eu consigo te responder essa pergunta o final do Guerra Infinita com o começo do Ultimato, ou se é a ordem ao contrário, começo do Ultimato com final do Ultimato com o começo do Guerra Infinita, não lembro a ordem agora. Eu sei que eu gosto do final, quando dá o estalo e metade do universo desaparece, e o momento inicial do filme seguinte, quando tá todo mundo depressivo, porque justamente até ali eu não me lembro, porque assim, eu não acompanhei toda a saga Marvel nos cinemas, mas eu não me lembro da gente ter visto os heróis perderem, tá? E eu gostei da coragem da Marvel Disney ter feito os heróis perderem, porque eles podiam ter feito os heróis eles podiam ter feito de outra forma para não macular os heróis, mas macular os heróis com a derrota foi muito proveitoso pro início do roteiro do filme seguinte. Vocês estão me entendendo, né, o que eu tô querendo dizer? Bom, vamos para a próxima pergunta, que seria a primeira, no caso, né? Massa, Danilo, também do Vitor Leal. Existe algum jogo acessível de corrida para PC que você indicaria? Então,
Vamos lá. Eu não sei em que pé está esse jogo hoje, mas lá pros idos de 2006, 2007, por aí, existia uma comunidade muito forte na internet de deficientes visuais chamada Audio Game Brasil ou Blind Games Brasil, que era uma comunidade focada em jogos para cegos, certo? Eles até traduziram bastante coisa e eu ajudei na tradução de um material para um desses jogos também. Agora eu não me lembro qual foi, mas eu ajudei na tradução de material, eu fazia parte dessa comunidade. E nesta época existia um jogo chamado Top Speed. Eu não me lembro se era Top Speed 2 ou só Top Speed. Tá? Isso eu vou ficar devendo. Por causa do seguinte, eu não tô mais nessa comunidade, essa comunidade perdeu muita força, mas uma ressalva a respeito do Top Speed. Ele não é um jogo acessível, ele é um jogo para cegos, que é diferente de um jogo acessível. Um jogo acessível é um jogo normal que pessoas com deficiência conseguem jogar. O Top Speed é um jogo feito para pessoas com deficiência, tanto que ele não tem imagem, certo? Você joga e se conduz no jogo única e exclusivamente pelo áudio. Então, baixa visão também fica sem a imagem, quem enxerga fica sem imagem. É um jogo jogado única e exclusivamente pelo áudio. Então pode ser sem graça para muita gente por não estar vendo a coisa acontecer. Eu me lembro que parece que tinha até como fazer corrida online desse Top Speed, mas sinceramente eu não estou mais muito por dentro dele não. Entende? Mas é o que eu de jogo de corrida acessível, entre aspas, né? Eu acho que é o que eu poderia recomendar, o Top Speed. É o mais próximo do que acho que você está pensando. Porque eu não conheço um jogo de corrida que atenda os videntes, os baixa visão e os cegos totais. Acho que nem existe esse jogo. Pelo menos não faz parte do meu conhecimento, ok? Então é isso, pessoas. Eu me estendi falando, eram só 3 perguntas, eu me estendi, ficou bem grande o vídeo, aliás, né? E eu não enrolei de propósito não, tá? É que eu realmente tinha coisa pra falar. Então que bom, que bom. Essa é a primeira pergunta, foi a que era pra ser a primeira, mas foi a última. É a mais simplesinha. Então pessoas, por favor, deixem perguntinhas pra mim, pra gente poder fazer mais um Danilo Responde. Não deixem esse quadro morrer, porque ele só existe com vocês, para vocês e por vocês. Nossa, que lindo. Tô parecendo um fascista. Mas enfim. Tô brincando. É isso, pessoas. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na GearBest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou.